Ninguém no sertão esquece o dia em que Lampião, o homem mais temido do Nordeste, tomou para si uma missão que nem a própria justiça teve coragem de assumir. Era manhã de sol forte quando começaram a correr os boatos, soprados pelo vento quente da Caatinga. 3 homens armados tinham sido enviados como capangas de um coronel influente, e a ordem deles era simples: intimidar, calar e sumir com qualquer um que ousasse testemunhar contra o dono daquelas terras. O que ninguém esperava era que, pela primeira vez, um juiz do sertão resolveria enfrentar a força política do Mandão e pedir ajuda justamente ao homem que vivia na mira das valentes, Virgulino Ferreira da Silva, o Lampião. A história começa quando o juiz Anselmo, homem magro, de fala mansa, mas cansado da covardia que reinava por ali, enviou um mensageiro até o esconderijo onde Lampião e seu bando estavam acampados. O rapaz chegou transtornado, o cavalo suado, dizendo que o coronel Bento Limão tinha decretado que aquela região não precisava de leis, só da vontade dele, e que os 3 jagunços enviados por ele já tinham quebrado portas, derrubado cercas e ameaçado famílias inteiras para garantir que ninguém abrisse a boca durante a audiência marcada para o dia seguinte. Lampião ouviu tudo calado, limpando devagar a ponta de seu punhal com um pedaço de couro. Ele conhecia bem o tipo de homem que o coronel era: arrogante, rico, acostumado a ver ações como as dos capangas como simples recados. Mas o que prendeu a atenção do rei do cangaço foi a última frase dita pelo mensageiro. O juiz disse que só confia no senhor para resolver isso, porque nenhum soldado teve coragem de vir. E aquilo, para Lampião, tinha peso, tinha honra e tinha um significado profundo. O sertão estava tão de cabeça para baixo que o magistrado, símbolo da lei, recorria a um fora da lei como último recurso para fazer justiça acontecer. Sem levantar a voz, Lampião ordenou que seu bando se armasse. Maria Bonita percebeu o olhar dele e entendeu imediatamente que aquela não era uma briga qualquer. Não era sobre dinheiro, nem sobre vingança. Era sobre moral, sobre uma disputa de poder que o sertão inteiro acompanhava calado por medo do coronel Bento Limão. E Lampião, que vivia desafiando coronéis e volantes, viu ali a chance de colocar o próprio nome onde ele sempre acreditou que estava, no lado dos injustiçados. A marcha começou antes do meio-dia, com o sol rachando o chão e levantando poeira a cada passo. Os cangaceiros se distribuíram como sempre faziam, atentos, com os rifles prontos, as cartucheiras cruzadas no peito e os chapéus de couro protegendo o calor que parecia cortar. A cada légua percorrida, encontravam moradores assustados, cochichando notícias sobre os 3 jagunços que já tinham derrubado 2 casas e espancado o dono de um pequeno armazém que se recusou a esquecer o que tinha visto alguns dias antes. Quando Lampião chegou à pequena vila, o silêncio era tão grande que dava para ouvir o vento arrastando poeira entre as casas. Ele desmontou do cavalo no meio da rua, enquanto o bando se posicionava atrás dele formando um semicírculo firme, imponente. E como se o destino tivesse ensaiado a cena, os 3 homens do coronel dobraram a esquina exatamente naquele momento. Eles vinham com rifles no ombro, passos largos, rindo alto como se carregassem a certeza absoluta da vitória. Mas quando viram a figura de Lampião no centro da estrada, parado, mãos apoiadas no punho do rifle, o riso se perdeu no ar. Um deles, o mais alto, ainda tentou tirar onda, dizendo que aquela era uma briga de coronel. Não de cangaceiro, mas Lampião nem piscou. Apenas respondeu, com voz calma, firme e afiada como o punhal que carregava: hoje, quem manda aqui não é coronel. Não, é a justiça. Os homens se entreolharam, entendendo que aquilo não era blefe. E foi então que estava à direita fez a pior escolha possível. Ergueu o rifle. O estampido do primeiro tiro ecoou como trovão na vila, mas Lampião já havia se movido antes mesmo da fumaça subir. Um disparo certeiro dele derrubou o homem que tentou iniciar o combate. Os outros 2 tentaram correr para trás de um muro de barro, mas o bando já estava posicionado. Houve mais 2 tiros. 2 corpos caíram e a poeira se levantou como cortina final de um espetáculo rápido e mortal. O silêncio voltou. Um silêncio pesado. Um silêncio de fim e começo. Lampião respirou fundo e chamou o juiz, que havia permanecido escondido numa casa próxima. O magistrado saiu trêmulo, olhando a cena com a expressão de quem jamais tinha visto justiça aplicada daquela forma. Crua, direta, inevitável. Lampião apontou para os corpos e disse: aí estão os recados do coronel. Agora, o senhor pode fazer sua parte. E naquele mesmo fim de tarde, com o sol mergulhando no horizonte, começou a audiência mais comentada da história do lugar. O coronel Bento Limão chegou furioso, cuspindo ameaças, dizendo que aquilo era um absurdo, um ataque ao poder que ele exercia havia décadas. Mas o que ninguém esperava era o que aconteceu quando ele entrou na sala improvisada onde o juiz conduzia o processo. Lá estava Lampião, de pé, ao lado da mesa, mãos cruzadas, expressão firme. Não como criminoso,
Não como moral, mas como testemunha, como força, como garantia de que ninguém ali seria intimidado. O coronel empalideceu. Não importavam as terras, o dinheiro, os capangas, nem os anos de domínio. Diante de Lampião, ele entendeu que aquela luta estava perdida. O juiz declarou que, pela primeira vez, aquela região seria regida por lei e não por medo. E quando o coronel tentou se aproximar, dizendo que aquilo era um ultraje, Lampião deu um passo adiante, olhos semicerrados, e avisou: se continuar ameaçando esse povo, eu volto. E da próxima vez não vai ter audiência. O coronel sentiu o golpe, não de punho, mas de poder. A queda dele aconteceu ali, diante de todos. Não levou tiro, não levou tapa, mas caiu como poucos caíram, diante do sertão inteiro. A notícia espalhou como um incêndio. Lampião tinha defendido um juiz. Tinha enfrentado 3 jagunços. Tinha desarmado o coronel mais influente da região sem um único gesto de brutalidade. E tinha, de certa forma, virado o equilíbrio entre justiça e injustiça por algumas semanas. O povo, que antes baixava a cabeça ao pronunciar o nome de Bento Limão, agora erguia o rosto para contar como Lampião virou aliado da lei, mesmo sendo perseguido por ela. Ao final da noite, o juiz apertou a mão de Lampião, com sincera gratidão. O senhor sabe que isso vai me causar problemas, mas precisava ser feito. Lampião respondeu com seu jeito sempre direto. A justiça do sertão sempre foi torta. Hoje, a gente só empurrou ela para o lugar certo. Depois disso, o bando seguiu caminho, desaparecendo entre os rastros de poeira no escuro da madrugada. E cada rastro contava a mesma história. Naquele dia, quem fez justiça não foi o coronel, não foi o volante, não foi o medo. Foi Lampião. E até hoje, se você perguntar aos mais velhos daquela região, eles vão dizer que nunca mais se viu um coronel se portar com tanta cautela quanto Bento Limão depois daquele episódio. Porque ele aprendeu, de maneira mais profunda, que o sertão pode ser grande, mas grande mesmo é o homem que carrega coragem no peito e liderança no olhar. E se você gosta de histórias como essa, histórias de coragem, injustiça, vingança e redenção no meio da caatinga, já aproveita para deixar o like, se inscrever no canal e comentar qual outro caso do cangaço você quer ver por aqui. Sua participação ajuda demais o canal a crescer e continuar trazendo essas narrativas fortes, marcantes e cheias da alma do Nordeste.